Tudo bem? Continuando a nossa videoaula, falando sobre missão urbana, a parte de cultura, e vamos falar um pouquinho da parte da religião, aonde para que nós possamos ter uma abordagem. Lembrando que tudo isso está no material que vocês assim receberam. É, Nós então vamos falar agora de alguns fatores de classificação que traz uma classificação para saber se uma pessoa é de cultura diferente ou não. Uma delas é a língua, que tem sido muitas vezes utilizado como fator primário de classificação dos grupos étnicos. A língua, ela traz um sentido muito absoluto sobre as pessoas. As pessoas, ela tem esta característica, até mesmo pelo sotaque, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente vê que algumas pessoas de algumas regiões, ela tem um sotaque. A gente pega aquele pessoal mais praiano da região da Zona Sul e compara ele com as pessoas que moram lá na Zona Oeste, lá em cima, em Campo Grande, Santa Cruz. A linguagem é diferente. Ou aquelas pessoas que moram lá na Santa Cruz da Serra, tem uma linguagem, tem uma maneira de falar totalmente peculiar, totalmente diferente. Então a linguagem também ela acaba identificando bastante onde as pessoas são. Então essa através dessa linguagem é o que nós temos de nos colocar dentro desse aspecto, né, para identificá-la. Até mesmo as gírias. Nós vimos que existem lugares que têm gírias, né? Grupos étnicos ou grupos tribais urbanos que têm algumas gírias peculiares, que a gente não está muito habituado com elas. Você vê, a exemplo, um surfista conversando, falando, se pronunciando, a gente não vai ter essa compreensão da conversa desse surfista. Outra delimitação que tem para que nós possamos traçar um plano evangelístico é a identificação da cultura. Temos de saber o que a cultura nos diz ali para aquele local. A cultura é características de um povo, é características de um local, de uma tribo urbana, né? Tribo urbana, quando eu falo, exemplo, funkeiros tem uma cultura, pagodeiros tem uma cultura, né? Roqueiros tem uma cultura, e assim sucessivamente, aquilo que vocês pensarem. Eu vou dar até um exemplo, né? Você vê antigamente, né, tinha o charme, né? As pessoas do charme se vestiam sempre social, cabelo bem cortado e etc, que era diferente das pessoas do funk, que se vestiam mais esportes, mais comuns no seu dia a dia. Então, isso é cultura. A cultura ela influencia. Então, você sabendo a cultura de uma pessoa ou da outra, essa você conseguirá então falar com mais maestria. Você conseguirá falar com maior clareza para cada uma dessas pessoas e elas terão ali algo bom, né, sobre você, entenderá aquilo que você está falando. O outro é a genética, né? Os grupos étnicos, eles muitas das vezes eles se localizam mediante a genética, aonde a gente vê o espaço geográfico, o ecossistema, biossistema, clima, atitude, flora, né, fauna. Então tudo isso acaba trazendo essa separação, né, que ali tem. Eu gaguejei, mas passei a marcha. Então, tribo urbana. Da onde que vem essa expressão tribo urbana? Vem de artigos de 1985 do sociólogo francês Michel Maffesoli.
né? Ele escreve, né, algumas coisas, características. Na década de 80 havia-se muita tribo urbana, coisa que hoje é menos forte, mas mesmo assim a gente ainda vê algumas. Vemos os góticos, vemos aquelas pessoas tatuadas, aquelas pessoas que botam chifre, né, que cortam a língua. Então, isso é tribo urbana, isso é uma característica de uma pessoa que está dentro de uma localidade, que está dentro de um grupo, que está dentro de uma perspectiva diferente ou não comum. Ela saiu daquilo que é comum. Então, isso acaba trazendo essa ideia de tribo urbana. Então, essa tribo urbana é aquilo que tem aquilo que é separado dentro de um grupo. Existe uma palavra que é a proxemia, que a proxemia é o seguinte: as tribos elas acabam reforçando um sentimento de pertença e favorecem uma nova relação com o ambiente social. Então, essas tribos, né, elas acabam criando esse fenômeno que é a proxemia. A proxemia seria delas mesmas se aceitarem, porque muitas das vezes o comportamento das tribos urbanas colocam elas como marginais. Marginais não que cometeu crime, mas aqueles que estão à margem da sociedade. Eu dou exemplo mesmo dessas pessoas que fazem chifre, colocam ossos nos ombros, né? Cortam a língua, mudam a cor dos olhos, botam tinta preta, né? Essas pessoas ficam difíceis, até mesmo de encontrar um emprego, de serem benquistas. As pessoas acabam. Ela pode ser uma excelente pessoa, honesta, trabalhadora, todavia, a característica dela faz com que ela seja excluída da sociedade. E pelo fato dela ser excluída da sociedade, então vai gerar esse sentimento de proxemia. Os seus vão abraçar os seus. Então eles ficam em lugares totalmente separados, né? Agora, existe também a proxemia das tribos, que é uma faca de dois gumes. Eles se aceitam porque são excluídos, e tem aqueles que se julgam superiores. Nós podemos ver isso acontecer muitas das vezes com algumas culturas. Os skinheads, nós vemos esses novos nazistas. Então eles excluem os outros, eles se julgam superiores, julgam a sua filosofia superior às demais. E por julgar a sua filosofia superior às demais filosofias, então eles fazem uma proxemia inversa. Essa proxemia ela fica ali no seu próprio reduto. Bom, aqui é a parte mais importante. E aí eu venho falando logo após de alguns grupos que são grupos urbanos. Nós vimos a cultura punk, que é uma cultura bem diferenciada, que ela surge na década de 70, principalmente como movimento social, e a ideologia e postura da mesma é uma postura de anarquia. O que quer dizer isso? De não estar submetido a nenhuma regra. Então, a pregação para um grupo desse, ele se torna-se difícil, principalmente porque o evangelho, ele é algo de regra, ele é algo onde as pessoas estão dentro de um sistema de conduta. Existe o gótico, que é o estilo de vida, que existe uma bagagem filosófica, né, do Dark Wave, né? O Dark Wave é um caminho da tristeza. Eles acham que essa maneira de vida é a maneira mais correta de viver, que ao encontrar a tristeza eles acabam se encontrando.
Na década de 90 é que essa cultura ou subcultura, né, acaba começando. É, eles são cheios de simbolismos e a dificuldade maior de pregar para eles é exatamente a temática da vida, da alegria, porque eles não aceitam isso. Existe a cultura do hip hop, aonde também é um movimento cultural, surge na década de 60, principalmente nos Estados Unidos, que utilizavam uma forma poética popular para poder pregar contra a violência que era sofrida nos guetos e também dentro da guerra que estava acontecendo. O reggae, o reggae ele é um braço, né, da religião Rastafari, aonde tem um Deus próprio, que é Jah, que é o Deus Rasta, e então ele pega esse nome, né, da Bíblia King James, da abreviação do Salmo 68, verso 4, que foi o imperador da Etiópia, Salazar I, ele quase que se converte ao cristianismo e cria uma religião própria mediante a isso. E os skinheads, que são fruto, né? Ali, alguns deles são narcisistas, outros não, mas geralmente são nacionalistas. E como eu sempre digo, ser nacionalista não é bom, o bom é ser patriota, porque o nacionalista ele é contra imigrantes, ele é contra vários tipos de cultura, de absorção de cultura, né? E nós iremos falar no próximo vídeo sobre as seitas. Aguarde, hein? Você.